Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bettencourt, editor de política da RR, e hoje a gente tem muita coisa para falar. Vamos tratar do dia seguinte, dos próximos da reforma ministerial, o embate de narrativas do 7 de setembro e as suas consequências, e o que se pode esperar da reunião do G20 na Índia e do Brasil pela primeira vez na presidência do grupo. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcasts que existem. Vamos lá, começando então pela reforma ministerial. O resultado político, em termos gerais, tende a ser positivo para o governo. A pasta de esportes tem peso na sociedade e está ligada a um setor que foi sim importante para o PT durante a campanha e historicamente para o partido. Também conta com peso na mídia, especialmente em grupos que tendem também à esquerda, base do Lula, e são ou foram à campanha mais favoráveis a ele. Quer dizer, tem uma ligação histórica com a imagem do Lula e do PT. Ou seja, gera desgaste. A substituição da Ana Moser com essa imagem de que foi uma questão puramente política e fisiológica e que gera uma pausa total na política dos esportes, pelo menos na política de esportes, como foi prometido e como o Lula a apresentou durante a campanha, quer dizer, indicaria uma falta de prioridade para o tema, gera desgaste. No entanto, politicamente, falando por esse lado, ainda que seja por uma falha histórica do Estado brasileiro, o esporte é um setor com relativamente pouca densidade em termos de programas de políticas públicas. Tem e pode ter muito mais, claro, impacto na juventude, na educação, inclusive visibilidade no que tange as grandes competições, apesar do investimento, investimento financeiro e político que foi feito em função das Olimpíadas, da Copa, com todo também a exposição e o desgaste que aquilo acarretou. No entanto, se a gente for olhar em termos tanto de orçamento quanto de entrega na ponta, quer dizer, de efeitos potenciais que as políticas do esporte, como são hoje, podem ter para a popularidade, para a imagem e sobretudo para a marca, para as bandeiras do governo do PT, o esporte é infinitamente mais fraco, por exemplo, do que o Ministério do Desenvolvimento, que era o outro que estava ali em discussão, que foi um ministério justamente que cresceu muito ao longo dos anos em função justamente ao desenvolvimento de políticas, desenvolvimento no Ministério do Desenvolvimento, de políticas do próprio PT. Mesmo que viesse sem o Bolsa Família, que foi uma política, aí não vamos entrar nesse debate, ela argumenta sempre que ela nasce a partir de diversas políticas do PSDB, depois congregadas pelo PT, e também vem lá atrás do fracasso do que foi o Fome Zero, uma reorganização do Fome Zero, mas foi um programa que cresceu e se transformou no que é durante o PT. Mas mesmo sem o Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento continuaria com o benefício de prestação continuada do PPC, que envolve só em termos de previsão orçamentária para 2023, uma coisa em torno de 80 bilhões. Isso sem falar em relação em outros programas e numa capilaridade muito grande regional que o Ministério tem. Então, se a gente for olhar por esse lado, a troca, vamos dizer assim, do Ministério do Esporte pelo Ministério do Desenvolvimento, como concessão para o Centrão, é muito favorável, na verdade, ao governo. Não é à toa que a Janja disse, em um dado momento, que o Ministério do Desenvolvimento era o coração do governo. E fez uma campanha muito mais intensa contra a queda do Wellington Dias do que fez em relação a Ana Moser, ainda que tenha lamentado a saída da ministra. A Janja é uma espécie de voz da militância do PT dentro do Planalto e ao lado do Lula. Às vezes antes e às vezes, no caso agora, depois, não só amenizando o desgaste, mas buscando dizer quase que, olha, nós entendemos, e sinalizando mais claramente que isso é uma concessão feita pela governabilidade. Justamente, há aí outros fatores em relação ao que o PT e ao Lula calcularam e podem esperar com a queda da Ana Moser. A saída da ministra, como eu falei, gera uma ideia de decepção, de negócios, não apenas ao setor, de negócios puramente políticos e falta de prioridade para o esporte, não apenas no setor, mas à esquerda. No entanto, a tolerância com esse tipo de negociação aumentou muito dentro do PT e da base petista, da base do Lula e da base de esquerda como um todo em relação ao que era nos governos Lula 1 e 2 e também Dilma 1 e 2. Por quê? Porque de lá para cá houve o impeachment, houve a ascensão do Bolsonaro, houve uma eleição extremamente apertada entre o Bolsonaro e o Lula, o que provoca uma sensação muito nítida da força da oposição, do que pode significar uma oposição como a do Bolsonaro e uma vitória como foi a do Bolsonaro, e do que pode significar uma derrota, e uma falta de você contemplar, de você negociar com o próprio Centrão, que foi, em parte, o que causou a queda da Dilma e o que se vê, em parte, a aliança com o Centrão
ajudou a implementar uma série de políticas do próprio Bolsonaro, inclusive no ano eleitoral, né, como aumento de gastos e diversas outras medidas que visaram e poderiam ter ajudado a reeleição do presidente. Então, essa visão crítica, por mais que ela exista, e ela existe, e existe na mídia, porque a área de esporte também é uma área que tem força na mídia, ela é muito mais tolerante na base política, mesmo na base mais à esquerda do que ela era antes. Então, a reclamação, a briga, a divisão que ela provoca internamente no PT tende a ser menos dura do que foi em outras épocas. Outra vantagem para o governo é que a mexida no esporte não atinge partidos, né? Atinge a sociedade civil, mas não atinge partidos. E nesse sentido também, muitas vezes comete-se o erro de imaginar um PT muito monolítico. Só que esse PT monolítico não existe. O PT funciona quase como uma aglomeração, um conjunto de partidos, uma federação de partidos em si, ainda que unidos sobre o Lula. Quer dizer, existem enormes disputas e grupos internos dentro do PT. E essas dissensões não só podem, como já levaram a derrotas pesadas e a bombardeios, a guerras internas muito perigosas. Bom, a gente viu aí recentemente a pressão para que o Haddad alterasse a meta do déficit zero, né, que provocou ali um certo desgaste, pode ter sido até usado e foi usado, a gente analisou isso aqui no podcast pelo próprio Lula, que sempre usa também essas dissensões internas, mas que mostra como há embates internos, e esses embates, no caso, não degringolaram, mas podem degringolar. É uma coisa muito, já faz tempo, mas voltando aos próprios governos do Lula, o Severino Cavalcante na presidência da Câmara foi gestado por uma briga interna da bancada petista, um desacordo em relação a quem seria o candidato do PT à presidência da Câmara, e desembocou no Severino Cavalcante e em diversas outras crises a partir daquela. Durante um próprio impeachment da Dilma, antes e durante, diferenças na visão de como agir, de como governar, divergência entre os grupos do PT, de quais medidas tomar, do grau de ajuste fiscal a ser feito, do momento do ajuste, do que fazer além do ajuste, e também de como lidar com Eduardo Cunha e com o que já era o então Centrão, dificultaram muito a organização do partido. E mesmo de aliados próximos do partido, como era o caso do Renan Calheiros e de uma boa parte do MDB, que depois acabou ascendendo ao poder para uma outra facção, a do Michel Temer. Lembrando, não vamos entrar nisso agora, mas que o Michel Temer e o Renan Calheiros sempre representaram posições distintas dentro do então PMDB, hoje é MDB. Quer dizer, o Lula trata o PT não como alguém a quem ele simplesmente dá ordens. Então a gente fala, o PT não quis sacrificar, o Lula não quis sacrificar o PT. O Lula trata o PT, apesar da ascendência que ele tem, como alguém com quem ele precisa negociar. Como se fossem vários partidos dentro de um partido, com quem ele precisa negociar e com cujas correntes ele precisa negociar. Nesse sentido, tirar o Wellington Dias, que novamente poderia ser visto como a saída mais fácil de cortar na carne, também o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, que sofreu aí uma fritura importante, porque o Centrão queria o Ministério do Desenvolvimento, porque parte do PT também bateram nele, para a gente ver como é que é esse jogo dentro do PT, também poderia gerar uma crise interna perigosa dentro do partido, especialmente pela dimensão do ministério e também pelo histórico do ministro, que é um quadro muito forte do PT. Ele foi eleito por 4 mandatos para o governo do Piauí e sempre entregou votações muito importantes para o Lula no estado. Tomando uma água aqui porque a garganta está terrível. Peço desculpas a vocês. Bom, voltando aqui ao tema. Já no caso do Ministério de Portos e Aeroportos, vai haver sim desgaste político, né? Não com o PT, mas com o PSB, que se reaproximou, vai haver, já está havendo, né? Que se reaproximou de Lula durante as eleições e formou uma aliança importante com o partido. Nacionalmente, também com muito peso em Pernambuco, né, que é o berço do Eduardo Campos, e onde João Henrique Campos, filho dele, mantém força, é prefeito de Fortaleza, chegou a se afastar muito do PT, a criticar duramente o PT, e depois voltou a se tornar e apoiou fortemente o Lula. Foi importante, porque foi um apoio de primeira hora para o Lula nas últimas eleições. Pernambuco também é um estado no qual o PT, não só na capital, mas aposta e pode inclusive aí articulações para se aproximar da atual governadora, Raquel Lira, que se elegeu pelo PSDB, mas que obviamente tem dificuldades para bater ou para fazer uma oposição ao Lula, porque o Lula é muito forte, uma votação muito forte no Nordeste. O PSB também tem uma base muito importante em São Paulo,
justamente em função do ministro que foi desalojado dos portos e aeroportos, o Márcio França, que, vale lembrar, perdeu a eleição para o João Dória em 2018 por 3,5% de votos, teve mais de 10 milhões de votos, acho que aproximadamente 48% de votos. À época ele era vice do Alckmin, que também mantém uma enorme força no Estado, né? A base eleitoral do Alckmin, onde ele foi diversas vezes governador com votações expressivas, é São Paulo. Então o Alckmin também, junto com o Márcio França, então, dá uma permeabilidade muito grande para o Lula, para o governo em São Paulo. O Alckmin é muito forte no interior, assim como o Márcio França é mais forte no interior, que é justamente uma área na qual o PT é mais fraco. Tudo isso em um cenário no qual o PT e o Lula, pessoalmente, investem pesado para ganhar a capital ano que vem com o Boulos. E avançar a popularidade do Lula justamente em todo o Estado. Sendo que o Lula ganhou na capital e perdeu no Estado na última eleição. O PSB também tem 4 senadores, mas a gente precisa ressaltar nesse caso, fazer um parênteses, que 3 deles vieram após as eleições. O Jorge Cajuru e o Flávio Arnes, do Podemos, e o Chico Rodrigues, do União Brasil. Ambos os partidos que não são partidos do União Brasil, partido de direita, e o Podemos, você poderia dizer, no máximo de centro. E o quarto, Ana Paula Lobato, é suplente do Flávio Dino, que foi do PCdoB para o PSDB justamente em uma operação pré-eleitoral com o dedo do Lula. Junto com o Freixo, que também saiu também veio para o PSB justamente para ser candidato ao governo do Rio. De toda forma, isso para dizer que o partido é importante. Agora, se a gente for olhar para a Câmara, que foi o principal alvo da reforma, o PSB tem 15 deputados, o PP tem 49 e os Republicanos tem 41. PP e Republicanos, 2 partidos que foram integrados ou que pretendem se integrar ao governo. Mas o Lula avalia que o PSB tende a votar com o governo nas principais pautas, ainda mais as econômicas, por afinidade ideológica, de visão de política pública mesmo, da própria base do partido e da própria base, o que certamente não acontece nem com o PP, nem com os republicanos que fizeram parte do governo Bolsonaro. E que tem o PP, no caso, obviamente, nas suas fileiras, o Arthur Lira, cuja força vai muito além do partido. Ele é uma espécie de líder geral do Centrão e de quase primeiro-ministro. Ele controla metade dos votos do Congresso, basicamente. Ou seja, no pagamento à vista, e levando-se em conta que em qualquer cenário vai haver e haveria e continuaria havendo algum desgaste político, o Portos e Aeroportos e esse desgaste com o PSB, ou essa busca de tentar se rearranjar com o PSDB, está dentro do aceitável. Haveria com o PSB em algum lugar, ou haveria com o PT, e ainda vai haver, né, porque tem a Caixa Econômica, que também foi uma indicação do PT, e que deve para o PP, já vamos tratar disso. Mas enfim, está dentro do aceitável. Quais são as 2 variáveis, no entanto, daqui para frente, que vão decidir, vão mostrar se o Lula ganhou ou ao menos equilibrou esse jogo, avançou o jogo com o Lira e o Centrão sem desorganizar a sua base à esquerda? No caso do PSDB que a gente estava falando, a pacificação do partido, minimamente, que depende de como vai ser construído, sobretudo de como vai ser construído esse Ministério das Pequenas e Médias Empresas, que, tudo indica, vai ficar com o Márcio França. A área tem potencial, porque atinge diretamente a um público amplo e pode tratar de políticas de peso, por exemplo, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que é um programa de crédito, entre outros, né? Num paralelo histórico, ainda que muito distante, a gente pode lembrar que o Afif Domingos, que teve 3 milhões de votos na primeira eleição, em 89, na redemocratização, ele veio dessa base, né? O Sebrae é um organismo que tem um papel importante, que tem uma capilaridade muito grande, que tem políticas que chegam muito longe e a muita gente. Porque quando a gente está falando da pequena e média empresa, a gente está falando da pequena e média empresa em si, mas a gente está falando de uma série de pessoas que são afetadas dentro dessa pequena e média empresa e pela ação em termos de emprego, né, da pequena e média empresa. São as maiores geradoras de emprego no país. Então, ela tem capilaridade. Mas tudo isso vai depender, no entanto, do quanto o Lula vai pôr no ministério. E essa é uma questão ainda em aberto. Sabe-se que foi feita uma negociação e que o Lula se comprometeu com o França a aceitar demandas dele para turbinar esse ministério, porque o que o Márcio França quer é ter bandeiras, né? Ele quer que o PSB cresça no Estado, ele quer vir candidato a governador, e mesmo que não viesse, ele ia querer ter força, ter poder de barganha, como um nome no Estado, nas próximas eleições ao governo. Ele pretende enfrentar, imagina que vai enfrentar o Tarcísio ou alguém ligado ao Tarcísio, eventualmente se o Tarcísio viesse
a presidência, que é justamente do Republicanos, que está ganhando portos e aeroportos. Então a grande questão do França e do PSB é o seguinte: a gente vai perder um ministério importante com força, que tem força na ponta, né, porque está lidando com transporte, está lidando com aeroporto, está lidando com porto, questão do Porto de Santos, que é diretamente ligado a São Paulo, está lidando com políticas para passagens aéreas, enfim, a gente está perdendo um ministério que tem bandeiras para ganhar um ministério que não tem bandeiras. Então o França quer isso, ele quer ter poder de, no Ministério de Médias e Pequenas Empresas, que pode ter um novo nome, como o Ministério do Empreendedorismo, algo assim, ele quer poder desenvolver bandeiras que fortaleçam o nome dele e o PSB no Estado. O quanto o PSB vai ser pacificado e o França vai ser pacificado vai depender do quanto o Lula vai dar, supostamente já teria dado, mas isso só se confirma ao longo do tempo, quando tiver ali posto na mão dele, em termos de recursos, em termos de programas que propiciem a ele essas bandeiras. O outro ponto, e talvez mais importante, outros pontos desse segundo turno, são os ajustes, os adendos ainda com o Centrão. Um é o adendo para o esporte. Leia-se aí a incorporação da Secretaria Nacional de Prêmios e Apostas, que foi parte do acordo e que daria um outro patamar à pasta em termos de recursos, né? Porque justamente vai pegar todos esses recursos que a Fazenda pretende angariar com a taxação, com a regulamentação de todo esse setor de apostas. Isso é um ponto. O outro ponto é a confirmação de que a presidência da Caixa vai também para o PP e particularmente sobre a ascendência do Arthur Lira. Isso aí seria um nome diretamente ligado à área, sob a presidência da ex-deputada Margarete Coelho, que continua sendo o nome mais forte, porque é muito próximo ao Lira, ou começou a correr por fora a ex-presidente da instituição, a Daniela Calazans, isso porque tem-se a avaliação que a ex-deputada Margarete Coelho também seria muito próxima do Ciro Nogueira, que está querendo vender muito alto o passe do PP para mostrar também força dentro do governo, sendo que o Ciro Nogueira foi ministro, né, do Bolsonaro, foi um dos grandes nomes, talvez o grande nome, foi o grande nome da articulação política do governo Bolsonaro, especialmente aí no último ano, durante toda a eleição. A tendência, então, é que, tendo feito o seu movimento, o Lula agora queira ter certeza da reciprocidade, como foi o que ele foi fazendo o jogo inteiro durante essa reforma ministerial muito lenta, né? Demorou meses e feita quase a conta-gotas e com negociações a conta-gotas. Então a tendência é que ele volte a fazer um jogo de atrito em ambos os casos, que pode, claro, ser bem mais curto dessa vez, porque o grosso, os principais sinais já foram dados. Por quê? Como já falei aqui, porque existem embates internos no PP, o Ciro Nogueira quer estabelecer uma posição de independência do partido, não quer que o PP se declare como aliado do governo, mesmo que ele possa negociar várias votações ali, porque ele pode, mas ele quer mostrar força e ele não quer que o comando do PT fique ostensivamente com o Lira. Porque quem está capitaneando tudo isso, ainda que obviamente esteja conversando nos bastidores, mas publicamente é o Lira. Quem vai lá se reunir com o Lula é o Lira. Então, por mais que o Lira busque compor com ele, é evidente que o grande vitorioso dessa entrada, e o grande vitorioso ainda mais se ficar com a Caixa, porque já foi dito, né, que para o PP a Caixa vale 3 ministérios e vale, né? A Caixa tem um poder enorme, a quantidade de recursos, de programas que a Caixa gere é absurda. Então, nesse sentido, né, o Ciro Nogueira quer marcar posição e quer de alguma forma estar incluído aí. Seja para dizer que o PP vai ficar independente e foi porque ele decidiu e manter um pé forte no bolsonarismo, seja para que ele também tenha concessões ainda que não sejam abertamente faladas. O outro ponto é que o republicano já usou a carta de que o deputado André Fufuca nos esportes é uma escolha pessoal do Lula. E não significa que o partido é da base oficial do governo. Né? Lembrando, novamente, os republicanos é o partido do Tarcísio, que é possivelmente o grande nome da oposição numa eventual eleição contra o Lula no próximo pleito. Se for jogo de cena, vai estar ok para o governo. Né? Os republicanos votam com o governo, mas fala que não é da base, nos principais temas vota com o governo, em outros, vamos dizer que sejam efetivamente mais à esquerda, e sobretudo fora da pauta econômica, não. Se não for, a reforma e o poder do Fufuca ainda pode mudar e sofrer alterações. O que vai dizer se a reforma realmente significou a entrada do Centrão no governo e, consequentemente, a liberação de mais porteiras e de porteiras definitivas pelo Lula? As próximas votações na área econômica, especialmente isso, as próximas votações na área econômica com destaque para a taxação das empresas e fundos offshore. Claro que tem batalhas em comissões, tem aquela questão de pedir ou não autorização do Congresso para que o BNDES possa fazer empréstimos para
para governos estrangeiros, que já foi alvo de uma batalha aí entre oposição e governo. Mas o principal, o foco mesmo do Lula, onde ele quer adesão, são nas próximas votações na área econômica, com destaque para a taxação das empresas e fundos offshore, que é essencial para fechar as contas da Fazenda. Então é aí que o Lula, é na área econômica que o Lula quer sentir que os republicanos e o PP vão entregar. Por isso que ele demorou tanto, e é essa a parte, a contrapartida que ele espera do acordo, e o que o PP e os republicanos vão entregar vai dizer se foi suficiente, se o acordo foi bem costurado, foi bem feito, e se o governo deve entregar mais e continuar esse jogo. Aí veremos em breve as cenas dos próximos capítulos, porque isso já vai começar a se desenrolar agora, semana que vem, as discussões e uma série de sinais importantes. Bom, ufa, muito tema na reforma política, vamos acelerar um pouco agora a parte do 7 de setembro e do G20, mudando agora de tema. Bom, em relação às batalhas entre as bases lulistas e bolsonaristas em torno das comemorações do 7 de setembro, não se trata muito de estabelecer quem venceu e quem perdeu, porque existem narrativas para todos os gostos, para todos os lados. O Planalto não conseguiu e não parece que pretendia, na verdade, criar uma nova simbologia de impacto em relação à data, em relação à comemoração, como fez muito bem em relação à posse. A imagem do Lula subindo a rampa, críticas que se faça depois ou não, foi muito marcante. O Lula criou uma simbologia que não existia em relação à posse e aquilo teve uma dimensão muito grande para o governo. Isso não foi feito. O Lula não criou uma nova simbologia para o 7 de setembro, não. Teve até aquela coisa que saiu muito nas redes, aquela imagem de uma tropa de soldados indígenas batendo continência e fazendo um exercício para o Lula, mas foi muito pontual. Não teve uma nova simbologia, nada disso. Né? Também não arrastou multidões para o evento, assim como também não teve comemorações marcadamente vazias. Né? Quer dizer, por esse lado, você pode dizer que deixa margem sim para a simbologia e o discurso da base bolsonarista. Continuam a ser símbolos que foram fortes e ainda são fortes para a base do Bolsonaro. Para o Bolsonaro, você não criou uma outra marca nesse sentido. Ao mesmo tempo, você estabeleceu aí uma marca tradicional de institucionalidade. Estabeleceu aquela ideia importante para o Lula, mas de novo, institucional, de comando das Forças Armadas. Não à toa que uma das coisas que o Planalto mais veiculou nas redes, e aliados do Planalto, inclusive o Boulos, foi o pedido de autorização do Exército, né, do comandante militar, para o Lula para iniciar o desfile, bem como as fotos do Lula, foi o destaque em todas as redes dele, o primeiro destaque, as fotos do Lula com os comandantes das Forças Armadas. Então você conseguiu estabelecer essa imagem de comando e essa imagem de institucionalidade, que era importante para o Lula, era importante para o PT. Você não criou uma nova marca, mas estabeleceu uma imagem de institucionalidade que era importante para o governo. O Tarcísio tentou criar um contraponto, né, com o desfile em São Paulo, que não é uma coisa muito usual, né, mas com o desfile em São Paulo, em cima do tanque, ele criou uma notícia e mostrou que existe um caminho aí, via governo, via estados, para tentar continuar a fazer o 7 de setembro um movimento importante. Você imagina, agora, enfim, o Bolsonaro enfrenta um mar de acusações, né, e está muito emparedado. Mas você imagina um desfile de 7 de setembro com o Bolsonaro em São Paulo, né, ou em outro estado, né? Poderia e pode ainda, dependendo do que aconteça no futuro, criar um imaginário e voltar a fazer a data sim ser um foco da oposição. No entanto, o Tarcísio mostrou um caminho, mas não conseguiu criar. Ele ele não é o Bolsonaro e ele parece mais artificial fazendo isso do que o Bolsonaro. Também atraiu críticas, porque há uma aposta muito grande do centro no Tarcísio, então ele joga sempre com esses dois lados, né? Quando ele aposta muito na simbologia bolsonarista, sem ter exatamente o carisma político, a desenvoltura política do Bolsonaro, ao mesmo tempo ele perde um pouco essa simbologia do centro, que espera dele uma imagem de gestor e não uma imagem de quem usa tanto essa mesma simbologia, apesar dele vir de uma origem militar também.
né? Então, houve aí uma jogada do Tarcísio, mas não foi suficiente para tirar ou para criar um contraponto tão forte assim ao governo. Nesse sentido, num jogo no qual quem está no poder, que é o Lula, que é o PT, tem mais cartas, o empate não é um mau resultado, né? Pelo contrário, não necessariamente enfraquece a simbologia do oponente, mas mantém a ideia de tonalidade, mantém o que era principal para o governo e não se enfraquece, o que era o mais importante, porque o governo tem o poder agora, né? E ainda mais, porque isso vai ser um tema para um outro momento, a possível, né, tudo indica que vai acontecer, delação do Mauro Cid tende a ser um novo golpe muito forte no ex-presidente Bolsonaro, talvez o mais duro de todos, porque o primeiro em que alguém do seu círculo próprio, a ver se vai ser isso, mas há indicações de que vai ser, atribui a ele a culpa direta, a responsabilidade direta pelo que quer que seja. Há especulações de que vai ser pela vacina, apesar disso parecer improvável, dado o interesse da PF, que quem vai homologar isso é o Alexandre de Moraes, então parece improvável que eles concedam uma delação premiada apenas pela questão da vacina. Mas, veremos. Bom, por fim, agora, vamos falar do G20, que já está acontecendo, o Lula já está lá, mas os anúncios, o início efetivamente deve ser agora sábado. O Lula deve manter o discurso na linha do Sul-Sul e pela multipolaridade, né? Como ele vem fazendo, com concessões dos países, demandando concessões dos países desenvolvidos, a marca da gestão atual do Lula, que já foi, na verdade, a marca das gestões anteriores dele. E ele deve, sim, conseguir imprimir um protagonismo, a sua imagem e a da sua política, né? Já que o Brasil vai assumir a presença do grupo pela primeira vez. E ele está muito acostumado, ele transita bem, ele é a área na qual o Lula gosta e conhece os meandros, a despeito do que se avalie dos acertos e erros da política externa dele. Mas essa busca por protagonismo, por aparecer, por ganhar uma dimensão, é algo que ele maneja bem. No entanto, as novidades, o que gera mais expectativa e que pode significar, sim, algum enclave, né, algum sinal diferente em relação à presença brasileira, vão ser não essas mensagens que o Lula já tem passado em outros fóruns e que foram mais fortes no Fórum dos BRICS, e sim as mensagens que ele vai passar para os Estados Unidos e para a Europa, por um lado, e pelo outro, em relação ao avanço das relações ou sinais nesse sentido com a Índia. No caso dos Estados Unidos e da Europa, porque mostrariam uma visão mais total e independente do Brasil, da política externa brasileira e dos objetivos da política externa brasileira, inclusive comerciais, para além da relação com a China. Porque o que se avalia é que o que pode ser mais benéfico para o Brasil é justamente aproveitar desses diversos interesses em jogo dos Estados Unidos, da Europa e da China, de acordo com os seus objetivos, fazendo acenos, usando, né, a capacidade de negociação e os ativos que pode ter com cada um deles e o interesse, justamente o peso que pode ter ao acenar para um e para outro, em benefício da sua própria visão. E não se acoplando, né, no caso do interesse dos Estados Unidos, muito distante, até pela posição histórica do Lula, mas também não se acoplando à China, que também não foi algo que o PT e o Lula tenham feito, mas que às vezes parece mais fácil pela imagem de maior proximidade diplomática e até pela necessidade do Lula e pelo tipo de política que visa acenar sempre para essa multipolaridade, para sair dessa política muito ligada aos Estados Unidos. No caso da Europa, existe a negociação do maior acordo, na verdade, com a Europa, né? Então, o que vai ter de novo é o Brasil mostrar onde é que os Estados Unidos e a Europa estão nessa visão de multipolaridade global. Quais os acenos vão ser feitos no sentido de mostrar que, nós também queremos negociar e buscar avançar nossos interesses com vocês. No que se refere à Índia, particularmente, porque a Índia é projetada cada vez como um grande protagonista global nos próximos anos e décadas, como um país que deve crescer muito, tem uma população colossal, tem um potencial econômico enorme, e, no entanto, as relações do Brasil com a Índia, ao contrário das relações do Brasil com a China, ainda são muito subdimensionadas, embora existam aí pontos de contato, pontos estratégicos muito importantes. Ou seja, as relações com a Índia podem representar uma nova fronteira enorme de crescimento para o Brasil. Nesse sentido, em relação a esses dois pontos, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, quanto a Índia,
além da agenda ambiental como um todo, que hoje é uma força diplomática muito grande para o Brasil, muito mais do que foi em outros anos, porque ela tem um significado mais direto, mais profundo, economicamente mais impactante, envolve a questão das energias renováveis, não é só uma ideia de, como era em outros momentos, de vamos preservar o mundo, é uma ideia que, claro, a ideia da agenda climática ela é muito mais premente, mas ela se misturou com a questão da agenda ESG aí ao longo dos últimos anos e até com o avanço dos efeitos climáticos, ela se misturou, ela se combinou muito fortemente com uma agenda de economia, com uma agenda de energia. Então, justamente, além da agenda ambiental como um todo, um ponto específico que pode ter muito impacto nesse sentido é o anúncio previsto a ser feito no sábado de uma aliança global de biocombustíveis unindo o Brasil, que é o segundo maior produtor, com 27% da produção global, os Estados Unidos, que é o primeiro, com 50%, e a Índia, que está em quinto lugar, mas bem distante, com 3%. Então, esse anúncio dessa aliança global de biocombustíveis pode estabelecer aí um ponto de cooperação muito importante, muito interessante, justamente entre Brasil, Estados Unidos e Índia. Brasil e Estados Unidos, no sentido de você criar um polo, né, de conversa e de favorecer um ativo no qual o Brasil é forte, e com a Índia no sentido que você pode também ganhar muito mercado e em termos de tecnologia, exportação de tecnologia para a Índia, que geralmente está à frente do Brasil nesse sentido, mas é uma área na qual o Brasil tem força. E internamente para o Lula, né, é uma ponte muito grande com um setor de biocombustíveis nacional que também pode ser muito interessante para ele em termos de política interna. Bom, gente, é isso, podíamos ficar aqui falando mais 2 dias sobre cada um desses assuntos, mas vou poupá-los disso e voltaremos aí em breve desdobrando esses assuntos e outros que apareçam. É isso, até o próximo podcast do Relatório Reservado e fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaques e nas notícias diárias do Relatório Reservado, que sempre traz aí os principais movimentos das grandes empresas do país, com furos que pautam decisões de negócios e antecipam o futuro da economia e das políticas que influenciam a sua vida. Fiquem ligados no RR Destaques e até breve no nosso próximo podcast. Um abraço a todos.